6 horas e 49 minutos e nós estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira. A gente falou aqui agora há pouco sobre essa posição do Sintep em relação à volta das aulas presenciais. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai ver essa entrevista, né? Essas declarações aí do Valdeir Pereira, que é o presidente do sindicato aí dos profissionais da educação aqui em Mato Grosso, o presidente lá do Sintep. Agora, a gente vai falar aqui o seguinte, que o governo do estado mantém a orientação para as pessoas com sintomas graves da Covid-19 para que procurem atendimento médico hospitalar. Já quem está com sintomas leves pode ir ao centro de triagem da Arena Pantanal. O local tem recebido quase 1.000 pessoas por dia e o Antônio Carlos Silva tem as informações. A fila de pessoas interessadas em fazer o teste rápido para a Covid no centro de triagem da Arena Pantanal, em Cuiabá. Aqui são distribuídas 900 senhas por dia. Só deve vir aqui quem está com os principais sintomas da doença. A Covid-19, ela é muito semelhante a uma síndrome gripal. Começa o quê? Coriza, uma cefaleia, aquela sensação de que está gripando. Inicialmente, logo nos primeiros 2 dias, buscar um atendimento médico, observando que tem que ter o cuidado de quando ir ao médico, do distanciamento, do uso correto de máscaras, evitar aqueles espirros, se estiver espirrando, proteger o álcool gel, porque nessa ida, se está com Covid, pode passar para outros, né? E caso não esteja, de repente, num ambiente que tem alguém lá que não está tomando cuidado, pode se contaminar. Quem tiver os sintomas da Covid deve fazer primeiro o exame do cotonete no nariz, o RT-PCR, e tem prazo para esta análise. E imediatamente o RT-PCR não dá. Ele geralmente, a especificidade é maior entre 4º e 8º dia do início de sintomas. Já o teste rápido, que é a coleta de sangue na ponta do dedo da mão, que é feito na Arena Pantanal, deve ser realizado em outra época. A partir, geralmente, do 8º dia. Maior especificidade é a capacidade de detectar o problema. Mas em todos estes exames, as pessoas devem tomar cuidados para não pegar nem transmitir coronavírus. Como evitar aglomerações? Bom, está aí a reportagem, então, do Antônio Carlos Silva, falando aí sobre toda essa movimentação lá na Arena Pantanal. Eu só fico em dúvida, o doutor Carretone está falando dessa questão da tabelinha aí, do 8º dia, do 4º dia. Isso confunde um pouco as pessoas. Primeiro, como que você vai saber que você está com Covid, se é o primeiro, se eu estou com Covid desde ontem, se eu contraí hoje, ou se eu contraí há 3 dias atrás, para eu fazer esse cálculo direitinho e procurar ou não é? Para fazer o teste. Então, essa que é a grande dúvida aí. Aí tinha que haver um termo mais eficiente. E tem. Tem? Tem. Análise geral é o seguinte, muitas vezes você faz o exame, né? Ele te dá um falso negativo. Ele deu um falso negativo, tudo bem. Só que você continua com os sintomas, né? Você precisa voltar a ter a consulta clínica com o médico, porque a partir da análise clínica do médico, né? E uma tomografia, ou seja, analisando o percentual de contaminação, de comprometimento do seu pulmão, ele chega à conclusão que você está com Covid-19 ou não. E agora Pois não, pode concluir. E é a partir daí que ele toma as providências para que inicie o tratamento imediatamente. E agora quem falou aí, Paulo Coelho, não foi o professor, foi o doutor Haroldo Arruda. Não, mas não é médico, Brincando. Não é provocação, médico. você sabe que é provoca. provocação. É porque ontem nós tivemos essa leitura no Cidade Alerta, né? Para entender exatamente esse debate, para poder entender como é que é feito esse procedimento aí. Porque é muito comum o falso negativo no exame. E olha, daqui a pouco o Paulo falou em provocação, tem um xará dele aqui que está fazendo uma provocação também, mas daqui a pouquinho eu vou colocar. Agora... É raro encontrar um Paulo que faz provocação. Agora vamos aqui ao balanço, né, da Secretaria Estadual de Saúde.
foram notificados até a tarde desta terça-feira, o quadro está ali na tela, 192.353 casos da Covid-19 em Mato Grosso confirmados. Óbitos já passaram de 4.700, são 4.708, né? Foram notificadas 1.247 novas confirmações nas últimas 24 horas. 7.198 estão em isolamento domiciliar, 179.531 recuperados, desses mais de 192 mil casos confirmados aqui em Mato Grosso. E ontem, né, nas últimas 24 horas, também foram registrados 14 óbitos, 14 pessoas morreram, mais de 1.200 casos confirmados e lá está lá a taxa de ocupação das UTIs, 63,28%. Continua subindo. Subindo, né? isso De ontem mostra para que- hoje, subiu pouco, 3%. mas subiu. Subiu. Subiu pouco, isso mas mostra subiu. que o RT tem aumentado. Nós tivemos o RT, que é o índice de contaminação, setembro, outubro, por volta de 0,8, 0,9 e agora, pouco tempo atrás, 2 semanas atrás, 1,4, que é altíssimo, e certamente esse RT está aumentando, que é o índice de contaminação, que é a capacidade de uma pessoa que está assintomática, muitas vezes contaminar 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que seja, né? E o índice de ocupação, consequentemente, de UTIs está aumentando também. Nós estamos acompanhando isso dia a dia, é bastante perceptível isso. E tudo indica, segundo os infectologistas, não sou eu que estou falando, né? As pessoas que estão acompanhando isso de forma muito de perto, nós podemos ter aí um número ainda maior até o final do mês de janeiro. E para esquentar o comentário do Paulo Coelho, né? Antes do comentário dele, vou colocar aqui a opinião aqui do nosso telespectador. Xará seu, viu, Paulo? Ô, Paulo, Também se identificou como Paulo aqui. Eficácia de 50,28% em casos leves, 100% em casos graves. Comentários sem conhecimento técnico, de cunho político e ajudando na desinformação. Lamentável que membros da bancada contribuam com isso. Então, só para dar um gás aí no comentário do Paulo Coelho, que vai ser agora. Beleza. Ô, Paulo, então, eu sugiro que você entre na fila para tomar a injeção, essa vacina aí. Eu tenho que falar a palavra certa, né? Tomar a vacina com 50,38% de eficácia e que não tem ainda o aval da Anvisa. Então entra na fila, vai tomar lá a vacina e boa sorte. Eu falo boa sorte porque é tudo que você vai precisar, já que cientificamente não há comprovação nenhuma dessa. Pra você ter uma ideia, eu vou então já aqui esmiuçar o meu comentário, o meu destaque. As demais vacinas ou os demais imunizantes que estão aí sendo colocados mundo afora. A taxa de eficácia da Pfizer, por exemplo, Pfizer BioNTech, eu anotei aqui, 95%. Veja bem, eu estou falando aí de uma situação global, não é? 95% da Pfizer. Aí vamos para frente aí. A Moderna, que é outra também que está se colocando aí, já teve uma taxa de aprovação de 94,5%. 94,5% ante 50,38% da chinesa, ou da do Dória, como eu falei aqui, que o Haroldo provocou. E vamos à frente. A Sputnik com taxa de aprovação de 91,4%, a Sinopharm Pequim 79,34% e a Oxford AstraZeneca com 90%. Aí me vem um estudo cujo o governador, que é o garoto propaganda desta vacina, desse imunizante, ele convoca, já tinha marcado inclusive essa coletiva para explanar, e aí ele, com vergonha do número, desse percentual, 50,38% nem vai. Quer dizer, já começa por aí, não é? Já começa por aí. Então, gente, não é politizar, não.
É simplesmente isso. Nós não somos cobaias. Se o Paulo, que ligou aqui falando, dando a sua opinião, que eu respeito, mas não concordo, não é? Entra na fila lá quando vier, se vier, não é? E agora, sem a Anvisa dar o aval, seja ela a Coronavac, essa da China, ou do Dória, ou do Butantan, seja da Pfizer, da Oxford, não importa. Se não tiver esse aval, as pessoas não são cobaias. Tem a eficácia, que está sendo falado aqui, mas tem também a segurança. Toma agora e aí? Você tem certeza que você vai resistir a tudo? Os efeitos colaterais eles não ocorrerão? Essa é a posição. E aí, isso que eu não estou entrando na tal obrigatoriedade que o Dória, que covardemente ontem não compareceu na coletiva para explanar e para explicar os 50,38%. Cara, mas aí a explicação do governo do estado de São Paulo é o seguinte: qual que é o limite mínimo? 50%. Então estamos passei de ano. Lembra da história do boletim? 5 é a média. 5 é a média, então o governo de São Paulo entende que 50,38 está na média, então passamos, e aí que se coloque à disposição aí do organismo das pessoas, né? E aí tem todo um fator, tem o fator segurança. Essa questão aí eu falei agora há pouco que lá atrás, acho que foi na semana, segunda-feira, o governo de São Paulo também divulgou que era 78% para casos graves, né? Lembra? Que houve comemoração, gente chorando, gente se comovida. E agora tem essa nova leitura aí. E aí estão desconsiderando o seguinte, estão desconsiderando que a Anvisa que vai dar o seu parecer final, que se não for assim, não funciona. Eu lamento muito, e aí eu faço uma outra provocação para o Paulo, para o Lúcio e para o Haroldo Arruda. Vamos guardar as proporções e dizer o seguinte, que você, Paulo, você então, vamos supor que você não usaria um paraquedas com 78% aí de possibilidade de garantia, ou com 50,38%. Esse paraquedas, o avião está caindo, só que esse paraquedas aqui tem 50,38% de chance de salvar a tua vida, não é? Ou não está caindo, mas você vai para um voo que você pode precisar de paraquedas e ele vai te garantir apenas 50% de chance de sobreviver. Eu vou voltar a pergunta para você. Não, eu só quero o seguinte. Você casaria com uma mulher meio fiel e meio honesta? Não casaria, não tem essa. Mas aí é justamente isso, Agora eu quero só... Nós precisamos, só que aí a diferença, o grande pulo do gato aí tá, Haroldo Arruda, é que estamos tratando de vidas humanas, né? Não é de Agora só tem uma coisa a colocar. Paulo, eu quero só dizer o seguinte, que você não é cobaia, Paulo, você, Lúcio Sorge, não é cobaia. Nós não somos cobaias, temos que ter garantia. Eu vou tomar a vacina. Eu vou tomar. Sabe por quê? Tudo bem, esteja à Você vontade. citou o exemplo do paraquedas. Esteja à vontade. Citou o exemplo do paraquedas. O problema é o seguinte, você falou, tem um paraquedas que tem 50,38% de segurança e tem um outro paraquedas que tem 90 e poucos por cento. O problema é o seguinte, nós só temos hoje esse paraquedas de 50,38%. Por né? enquanto. Só temos... se não tem tu, vai tu mesmo? Só um minuto, Paulo. Não somos cobaias. Mas deixa eu concluir aqui. Não somos cobaias. Deixa eu concluir aqui. Eu vou concluir aqui. É o único que temos, vamos com isso mesmo. Eu vou concluir porque em dois aspectos aqui eu concordo com o seu comentário. Opa! O primeiro, o Butantan errou, né? O Instituto Butantan errou, como diz o Paulo Coelho, o João Dória errou, né? Eles erraram o seguinte, ao não divulgar de forma antecipada essa eficácia geral da Coronavac. Falou a palavra eficácia geral. Eficácia geral, porque é o seguinte, Global. Existe uma diferença aí. Eficácia é global. Deixa eu só concluir aqui, depois vocês debatem. Não, eu só tava 50,38, eles erraram ao não divulgar essa eficácia geral, né? Porque divulgaram lá 78% para casos leves e 100% para casos graves. Esse foi o primeiro erro, concordando com o Paulo Coelho. Segunda concordância com Paulo Coelho. Concordo integralmente com a postura extremamente condenável
do governador João Dória de não colocar o rostinho dele lá naquele púlpito para falar dessa eficácia geral. Ponto. Agora o seguinte, agora o contraponto. O contraponto é o seguinte, a Anvisa e a Organização Mundial de Saúde, tudo bem, perto desse limite de 50%, mas pelos critérios técnicos, eles falam, e os infectologistas também dizem, os cientistas falam, essa daí não é a melhor vacina do planeta, mas ela atende às necessidades da população. Quem diz isso? Os infectologistas, os cientistas dizem isso. Não, está aí em tudo quanto Ela é órgão, atende... está em todos os órgãos de comunicação para você ler, né? Aí você vai falar, não, é tudo comprado, mas Não, tá bom. é Eu acredito, né? Você só Enviou meu pensamento. você só acredita lá em rede social, em milícia digital, Não, mas tudo bem. não, Deixa você eu tá só afirmando. concluir. Não, Deixa eu só concluir, você não pode Paulo. afirmar. Não, eu posso Deixa eu deixar só concluir. Tá, mas você não pode concluir dizendo uma inverdade, uma fake news que eu só acredito. E aí é o seguinte, a Verônica está social. avisando aqui que nós temos 1 minuto e meio para o intervalo. E só colocar o seguinte, e o governo federal? O governo federal comprou 100 milhões de doses da Coronavac. 46 milhões de forma imediata e daqui a alguns meses mais 54 milhões. Lúcio, põe na sua cabeça isso. Tinha que comprar, mas não foi da Coronavac. Comprou de vários. O que ele quer dizer é o seguinte. Não, comprei. só do Butantan 100 milhões. Olha só. Só do Butantan 100 milhões. Comprei Coronavac, comprei aqui, porque ela pode vir daqui a pouco a ser útil. O que é ser útil? A dona Anvisa, ok, preenche todos os requisitos, manda bala. Aí ele vai lá e compra, ele vai lá e põe à disposição da população. O que não pode ser atropelar. Um minutinho. Não existe, Haroldo Arruda. Um minutinho. Me chamou, hein? Me chamou. Me acionou, vou ter que falar. Citou meu nome, Vossa Excelência. Eu tô quieto aqui, hein? O que não se pode é mexer no reloginho do tempo. Tétano, essas vacinas aí, pólio, todas levaram anos para terem o aval da Anvisa, para que elas pudessem, com segurança e eficácia, serem aplicadas nas pessoas. O que não está acontecendo agora e vocês estão querendo atropelar. Tem muita calma, vocês estão atropelando. Deixa 30 segundos para o 30 professor. segundos. Não Arruda. atropele a ciência, pelo amor de Deus. Primeiro que não adianta... Não sejamos 30 cobaias. segundos. Não precisa ficar tão afobado com relação à questão das vacinas, porque nós não teremos apenas uma vacina. Esse foi o primeiro laudo geral, global, de uma vacina Sinovac. A Johnson & Johnson, por exemplo, deve sair nos próximos dias agora. Deve sair. Sim, nos próximos dias agora, o laudo que deve revolucionar, inclusive, essa questão da vacinação no mundo, né? Porque ela tem eficiência alta também. Então, quer dizer, não adianta, né? Porque a hora que chegar à disposição, inclusive nas farmácias, já existe a possibilidade do Ministério da Saúde estar estudando essa questão de logística, de você ter a vacina na farmácia, nas drogarias, né? Isso deve acontecer nos próximos dias aí. Então, muita calma nessa hora, a gente poder se desgastar desnecessariamente com relação a esse debate. Antes de chamar o comercial... Ele sempre quer encerrar com a dele, porque aí ele não fecha... é com a minha, não. Você vai ver que não. Vou prestar um serviço. Seja justo, Lúcio Sorte. Vou prestar um serviço aqui, ó. Vou prestar um serviço. Fica tranquilo, Paulo Coelho. Fica tranquilo. Agora é o seguinte, vou registrar aqui essa mensagem do telespectador para você explicar isso amanhã, hein, professor Haroldo? Amanhã, tarefinha de casa, hein? Vamos lá. Tá pesquisando lá. Olá, bom dia. Temos uma dúvida. Quem tomar uma determinada vacina poderá tomar de outra marca, de outro laboratório? Pode-se misturar as vacinas? Não. É o Rubinho. Não, mas aí amanhã você explica melhor. Tá A resposta é não. Tem que responder agora. É o Rubinho do residencial Tá bom. Ana Maria. E agora, com a concordância do Paulo Coelho, do professor Haroldo Arruda, eu vou chamar o intervalo comercial, porque senão vai cair alguma coisa lá de cima na minha cabeça. São 7 horas e 8 minutos e o Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Chama não.